Olá, pessoal, tudo bem? É uma satisfação imensa estar aqui com vocês nesse evento totalmente online. Para quem não me conhece, eu sou a biomédica Letícia. Eu sou fundadora do Instituto Missão Biomédica, habilitada aqui na nossa análises clínicas e especialista em gestão de saúde pública e coletiva. Então, pessoal, eu andei pensando bem qual tema falar com vocês. Então eu escolhi, vamos falar sobre gestão, vamos falar sobre saúde pública, vamos falar sobre o nosso SUS, porque eu acredito que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando. Então, pessoal, eu trouxe vocês aqui para a tela do meu notebook, onde a gente vai estudar todo o processo de criação do SUS e vamos também vir para o atual cenário, que é a pandemia do coronavírus. Também tem um artigo aqui que eu falei sobre ele, que é sobre um possível colapso no SUS. E logo em seguida, a gente vai ver um vídeo que já mostra um colapso no SUS em Manaus. Então, a gente vai estudar essas duas perspectivas. Beleza? Então, vamos começar. Então, pessoal, muitas têm sido as tentativas para tentar definir a saúde coletiva. As ideias desenvolvidas a descreve como um campo extenso e diverso. A saúde é analisada com suas inúmeras interfaces, como parte do processo de constituição da área. São citados, gente, 3 grandes espaços de formações disciplinares. A gente tem as ciências sociais e humanas, a epidemiologia, a política e o planejamento. Na América Latina, desde a década de 70, a denominação saúde coletiva adquire uma conotação mais ampla que a saúde pública. Ela se inspirou, gente, na medicina social, ou seja, uma corrente de pensamento que apareceu originalmente como contestação crítica ao pensamento da saúde pública dominante. O projeto denominado Saúde Coletiva teve na América Latina como referência os anos 70 e como marco a conferência em 1972. O pensamento teórico estabeleceu o divisor de águas entre uma nova concepção da saúde e as teorias até então dominantes na área. A saúde coletiva latino-americana, ela teve na origem de sua formação a crítica à medicina preventiva, a comunitária, a medicina da família, além de ser nutrida pela medicina social do século XIX e pela saúde pública institucional dos serviços de saúde e na academia. Estando envolvidos nesse contexto, as práticas técnicas, políticas, econômicas e ideológicas, elas que foram, gente, desenvolvidas no meio acadêmico, nas organizações de saúde e em instituições de ensino. O marco conceitual, no caso aqui no Brasil, é proposto para orientar o ensino, a pesquisa e a extensão em saúde coletiva. E ele foi composto basicamente pelos seguintes pressupostos. Quais seriam, pessoal? Então, a saúde, enquanto estado vital, é setor de produção e campo do saber, ela está articulada à estrutura da sociedade através das suas instâncias econômica e política ideológico, possuindo, assim, portanto, uma historicidade. As ações de saúde, promoção, proteção, recuperação, reabilitação, elas constituem uma prática social e trazem consigo as influências do relacionamento dos grupos sociais. Então, pessoal, o objetivo da saúde coletiva é construído nos limites do biológico e do social e compreendem a investigação dos determinantes da produção social das doenças e da organização dos serviços de saúde, e o estudo da historicidade, do saber e das práticas sobre os mesmos.
A promoção da saúde, ultimamente, ela associa-se a um conjunto de valores, que é a vida, a saúde, a solidariedade, equidade, democracia, desenvolvimento sustentável e a participação e parcerias. Referindo-se assim, gente, uma combinação de estratégias que envolve aí a ação do Estado, da comunidade, dos indivíduos, do sistema de saúde e de parcerias com instituições, assim trabalhando com a ideia de responsabilização múltipla pelos problemas ou solução dos mesmos. A equidade é um tema em saúde que vem ganhando destaque no debate público setorial, como uma meta a ser alcançada na gestão descentralizada do nosso SUS, para a efetiva melhoria das condições de saúde da população brasileira. Este debate, pessoal, ele é bastante difícil pela necessidade de precisar o conceito da equidade. Torna evidente a complexidade do ambiente em que as tarefas públicas elas são processadas para alcançar a redução de desigualdades interregionais, no contexto de interação e interdependência entre o processo econômico, sociais e culturais. Também vamos ter o mundiais e nacionais, que a gente sabe que interferem nas agendas do governo. O movimento de reforma sanitária, ele teve como seu expoente a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, quando ela legitimou o nosso SUS, tornando este o evento mais representativo em termos de debate em políticas de saúde brasileira, pois favoreceu a participação de toda a sociedade brasileira, estabelecendo princípios e diretrizes que posteriormente seria a base do capítulo Saúde na Constituição de 1988. O Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, foi instituído pela Constituição de 1988 e regulamentado por leis ordinárias em 1990, apoiado no princípio geral de que a saúde é direito do cidadão e dever do Estado. Corresponde a uma organização dos serviços de saúde, de forma hierarquizada, de acordo com os graus de complexidade e tendo a pretensão de ter seu atendimento de caráter universal, gratuito, de qualidade e sob o controle da comunidade. Vocês sabiam que os serviços de saúde anteriormente eles não eram universais? O atendimento gratuito ele era oferecido apenas por alguns hospitais universitários e estatais, pelas entidades filantrópicas ou em postos e hospitais de instituto de previdência para os seus associados. A criação do SUS ela chegou com o intuito de interagir as ações e serviços de saúde na perspectiva de criar um sistema de saúde único para a população brasileira. A Lei 8080, do dia 19 de setembro de 1990, ela expressou os avanços incorporados na Constituição de 1988, que admitiam ser a saúde, em sua perspectiva ampliada, um direito da população e ainda a universalidade e a equidade do acesso aos serviços de saúde, a integralidade das ações praticadas, o intenso controle social e a descentralização político-administrativa, que são os princípios norteadores do sistema de saúde vigente no Brasil. Então, pessoal, a lei ela obedece aos seguintes princípios. Vamos ter a universalidade. O acesso às ações e os serviços de saúde, eles devem ser garantidos a todos, independente do sexo, raça, renda, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Integralidade de assistência.
ela é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Igualdade, equidade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. A rede de serviços, ela deve estar atenta às necessidades reais da população a ser atendida. Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera do governo. A ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde e a participação da comunidade. O SUS é responsável não somente por prestação de serviços médicos, odontológicos ou de enfermagem, mas também pela formulação de uma política de promoção e proteção da saúde pública. Estão envolvidos uma série de atividades, como programas de fiscalização sanitária, epidemiológica, da saúde do trabalhador, de alimentos e remédios. O gerenciamento do SUS, ele deverá ser feito pelo município, através de colegiados, com participação de representantes das instituições públicas e privadas, e representantes da comunidade, doentes e setores organizados da população, como sindicatos e movimentos populares. A hierarquia traçada pelo SUS é regida pelo modelo de pirâmide, como vocês podem ver nesse slide, baseada no Sistema Nacional Inglês de Saúde, no qual a assistência é dividida em 3 grandes eixos. Na base está a atenção primária, voltada para a promoção, prevenção da saúde e das doenças mais corriqueiras, seguida pela secundária, que tem como foco o atendimento das especialidades básicas, e no pico, a atenção terciária, que atende a situações de maior complexidade. Então, pessoal, agora que a gente já passou por todo o processo histórico, a gente vai vir agora para 2020 e vamos falar sobre a atual situação. Vamos abordar aqui 2 temas: um possível colapso no SUS e realmente o colapso no SUS. Então, vamos lá. Eu pergunto para vocês o que aconteceria se o SUS entrasse em colapso. Então, gente, o sistema de saúde brasileiro, ele não comporta uma rápida escalada dos casos graves do Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. Em um mês, foi feito um estudo entre março e até o fim de abril. Se 0,1% da população em algumas micro-regiões de saúde do Brasil estiver infectada, já haveria uma sobrecarga dos leitos de UTI. Caso esse percentual da população infectada em cada micro-região atingisse 1%, em um mês o sistema entraria em colapso, com 53% das micro-regiões de saúde operando além da sua capacidade. Então, essa projeção que a gente vai falar agora, esse estudo que foi realizado entre março e abril, ele foi feito em nota técnica, ele foi publicado em uma quinta-feira, 26 de março, por pesquisadores do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, o CDPLAR, da Faculdade de Ciências Econômicas e do Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada. Esse estudo, ele apresenta uma simulação com base em cenários distintos de infecção da população ao longo do tempo e seriam determinantes para a oferta de leitos e aparelhos de ventilação mecânica nos casos graves do Covid-19. Um dos autores do estudo, o professor e pesquisador do CDPLAR, Giovan Guedes, ele chama atenção para a particularidade do cenário atual, já que a pandemia ela representa uma demanda extra na capacidade de suporte regular do sistema de saúde brasileiro.
A capacidade do nosso sistema de saúde de absorver os tratamentos em condições atípicas é baixa. Os resultados mostram que praticamente todas as macro e micro-regiões de saúde terão uma comprometida sua capacidade de oferta de leitos da UTI, relata o Giovan Guedes. Então, pessoal, de acordo com a simulação, caso 0,1% da população esteja infectado no período de um mês, 44% das micro-regiões de saúde brasileiras estarão com a sua capacidade de atendimento comprometida para leitos UTI. Mais preocupante é que 47% dessas micro-regiões sequer oferecem esse tipo de unidade. A avaliação da capacidade de atendimento, ela foi feita com base na oferta e demanda por esses equipamentos, considerando as 437 micro-regiões de saúde do país. Giovan Guedes, que é um dos autores desse estudo, ele explica que se diferencia dos outros realizados anteriormente por levar em consideração a estrutura etária de cada microrregião, uma vez que há risco diferenciado de agravo da infecção de acordo com a idade. Além disso, ao simular esses cenários, consideramos também o perfil etário das infecções e o risco de hospitalização específico por idade. Isso faz nosso estudo realmente ponderar a capacidade de resposta do sistema de saúde local, considerando a demanda na relação com o nível de envelhecimento e as condições de agravo, de acordo com o perfil da população em cada microrregião, afirma o Giovan Guedes. Outro diferencial importante do trabalho foi levar em conta a capacidade de oferta do sistema privado da saúde. Mesmo incorporando o sistema privado, caso seja necessário uma intervenção pública, o cenário das UTIs é muito grave. Quando atingirmos 1% da população infectada em cada microrregião, reforça o professor. Então, gente, o grande impacto no sistema de saúde teria início, de acordo com os pesquisadores, no momento em que até 1% da população estiver infectada com o novo coronavírus. Embora com 0,1% dos efeitos já seriam sentidos no caso da oferta de leitos de UTI. Foram analisados cenários da evolução das transmissões, considerando as dificuldades de se estimar uma média de propagação do vírus no país, em curto prazo, com 6 meses, 3 meses e 1 mês, e em médio prazo, com 6 a 12 meses. Então, pessoal, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, em 2019, eram cerca de 6.700 estabelecimentos hospitalares com oferta total de 271 mil leitos gerais, 34.470 leitos de UTI e 65.600 aparelhos de respiração mecânica. A oferta de leitos gerais nas simulações da nota técnica exclui os leitos pediátricos, hospitais dias especiais e obstétricos. No caso de leitos de UTI, ficaram de fora dos estudos leitos pediátricos para utilização neonatal e por queimados. São 6 as micro-regiões com menor número de leitos gerais, distribuídas no norte e nordeste do Brasil. Em 124 das micro-regiões brasileiras, a oferta de leitos gerais pelo SUS é muito baixa, principalmente no estado do Amazonas e Pará. A menor oferta de leitos pelo SUS está no norte de Minas Gerais, na micro-região Manga, que possui 14 leitos, enquanto São Paulo conta com a maior oferta. Ela possui em torno de 8.300 leitos. Continuando aqui o estudo. De acordo com o professor, os sistemas de saúde público e privado no Brasil, ele tem a capacidade de atendimento das demandas regionais
no que diz respeito a leitos e respiradores em condições regulares, ou seja, gente, na ausência de uma pressão extra. A preocupação é a sobrecarga que poderá ser exercida pelo coronavírus em áreas mais remotas, como o município das regiões Norte e Nordeste. Por causa das longas distâncias, no caso de agravo pelo coronavírus, as pessoas elas precisariam ser atendidas rapidamente em regiões mais próximas para evitar o óbito. Nesse sentido, a capacidade do sistema de prover equipamentos de deslocamento como ambulâncias seria fundamental para esses municípios. Então, pessoal, o Gilvan Guedes ele ainda alerta que, caso não seja viável a oferta de transporte nas regiões de vazios assistenciais, são elas as que apresentarão maior risco de gerar um colapso no sistema de saúde, pois também elas podem sofrer a sobrecarga pela demanda dos municípios do entorno. Nesse caso, não deve ser levada em conta apenas a oferta de ambulâncias, mas a adequação delas a uma pandemia que foi provocada por um tipo de vírus altamente contagioso. Dos mais de 34 mil leitos UTI ofertados no Brasil, 48% são disponibilizados pelo SUS. 84 micro-regiões contam apenas com a oferta pelo SUS e 15 somente com a oferta privada. A nota técnica ela revela que 70% dos aparelhos de ventilação estão disponíveis no SUS e na maioria nas micro-regiões de saúde. De acordo com o professor, a equipe ela está desenvolvendo uma atualização do relatório com análise da oferta e demanda, considerando a distância percorrida pelo paciente, a oferta de transporte adequado para os casos de encaminhamento e a saturação do atendimento nessas micro-regiões. Então, gente, esse estudo ele apresenta uma projeção do que aconteceria com o sistema de saúde regionalizado sob diferentes percentuais de infecção, caso não houvesse nenhuma política de intervenção do governo para atender a demanda extra que foi gerada pelo Covid-19. A incidência maior dos novos casos é em São Paulo, como a gente já sabe. No entanto, se essa expansão chegar às regiões onde há vazios assistenciais, a situação ela será dramática, projeta o professor do estudo. Experiências internacionais elas foram bem-sucedidas para a contenção da transmissão, como a testagem em massa da população na Coreia do Sul. Foi uma medida que favoreceu o isolamento das pessoas infectadas ainda no início da dispersão do vírus. Outros países, no entanto, eles não alcançaram êxito. Um exemplo aqui é a Itália. Observa-se que no caso italiano, a demora em implantar uma política agressiva de distanciamento da população, ela se revelou mais danosa para a economia do que o contrário. Então, pessoal, a gente viu o lado da nota técnica sobre como poderia acontecer. Agora a gente vai ver um vídeo que foi divulgado pela revista Veja nesse mês de maio, que é realmente o colapso do SUS em Manaus. Então, eu vou colocar aqui para vocês. A saúde pública de Manaus, como em grande parte do Brasil, ela padece de uma estruturação adequada à sua demanda. Esse não é um problema atual, esse é um problema antigo para nós. Esse é um problema que já tem 10, 20, 30, 40 anos. O que a Covid fez foi externalizar um problema maior que existe,
Por que aqui explodiu tão cedo o colapso dos hospitais? Por que Manaus é hoje a cidade com maior índice de contaminação? Não é só porque aqui tem muita doença, mas é porque a cidade não tem saneamento básico, não tem estruturas decentes, os transportes públicos são precaríssimos. Então todas essas faltas de condição de civilidade, de ocupação das grandes cidades de uma forma mais ordenada, isso foi por água abaixo, né? Nós não temos essa quantidade de profissionais e não temos a quantidade de equipamentos, de insumos para atender uma demanda prévia à pandemia. O que vai acontecer, lógico, que muitas pessoas vão deixar de ser atendidas. Aí daqui a pouco começa aquela escolha de Sofia, né? Quem vai viver? Será que você tem que ir no 28 de agosto? Ele desliga o aparelho dos idosos. Nem perguntaram de nós, podia desligar nem nada. Ai, mataram minha avó lá. Demorou nem 2 minutos. Eu mal virei as costas. Quando eu voltei, ela já não estava mais viva. E eles não deixam ninguém entrar na sala de emergência, ninguém. Nem pra gente ficar perto da nossa família pela última vez. Ela estava toda roxa. Toda roxa. Quando mandaram foto pra eles, ela toda roxa. Isso aqui dela, a veia dela tufada, de tanto ela fazer força pra tentar respirar. Por isso que eu sei que eles desligaram o aparelho dela. Nunca mais eu vou ver ela. Nunca mais. Ela nem vai ver minha irmã nascer. Mas o ainda mais grave é que essa onda começa a chegar no interior. E os outros 61 municípios começa a ocorrer uma grande incidência de doença. E quando esse ciclo se fechar, né, quando esse mosaico se completar, aí vai ser um caos total. O estado do Amazonas é maior do que a maioria dos países europeus, então as distâncias são grandes. Você tem voos de Manaus que duram 2 horas e meia até a fronteira. Como é que a gente vai utilizar transporte diariamente para um número X de pacientes, né? Se aqui em Manaus já não temos leito para atender essas pessoas, como é que a gente vai garantir? É triste ver um município com 80 mil habitantes não ter uma UTI para socorrer uma pessoa no estado grave. Quando acontece isso, é levado para Manaus, cerca de 84 quilômetros, e aí entregar na mão de Deus a própria sorte, se chegar lá com vida. Isso quando consegue uma vaga na UTI. Quando veio a pandemia do coronavírus, que a gente veio descobrir que em Manacapuru não existe um aparelho de respiração. Se hoje nós não temos condições de atender as pessoas que vivem nos centros urbanos, seja em Manaus, seja nas pequenas cidades do interior, imagine as populações ribeirinhas. Ribeirinhos, populações tradicionais, populações indígenas, essas populações vão ser completamente dizimadas. Deu 10 dias eu passei mal, aí que eu fui de ambulância para o hospital de campanha, aí que foram fazer o exame. Eles fazem a coleta, no meu caso foi assim, tiraram o sangue, colheram lá dentro desse hospital de campanha, daí a pessoa atravessa a pé, vai para o outro lado, no hospital da frente, onde tem, eu acho que eles devem ter um laboratório lá dentro, e é lá que faz o teste, lá dentro que eles examinam, né, a coleta, né. Quem vai para o hospital não vai passear, né? Quem vai para um hospital, eu digo já o hospital central, vai porque está por algum problema de saúde. Geralmente são idosos, são crianças e tudo. E se você está atravessando no hospital de campanha e circulando entre essas pessoas, é no mínimo muito perigoso, né? Nós sabemos que a qualidade dos EPIs que nós já temos no nosso dia a dia não são 100% confiáveis. Então, talvez por isso, muitos profissionais, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos mesmo, tenham sido infectados por uma carência na quantidade e na qualidade dos EPIs. Isso a gente sabe. No serviço público, falta gás, falta álcool, falta insumos, né? E numa pandemia, piora. O SUS é um lugar de mortandade, né? O discurso que ocorre aqui em Manaus, quando alguém está com sintoma, é: se você for internado, tu vai ser internado para morrer. Por isso que a maior parte das pessoas preferem serem diagnosticadas e irem ser tratadas em casa. Muitas das pessoas estão fazendo isso. O número de casos é muito maior do que está sendo apresentado, como também os óbitos. Nós temos mais de 100 óbitos por dia e chegamos a ter até 30 óbitos
em casa, em residência. Não, o corpo ele não volta para cá, o corpo. Ele não volta mais para a residência devido ao horário que faleceu. Para não dar o horário do coisa para putreficar. Pra cá por quê? Isso. Vai. Aí, agora vem, segura com ele. Não adianta só ter um hospital de campanha numa cidade para preencher um papel e dar para a pessoa e vai embora para o isolamento em casa, como se fosse, vai embora e vamos pedir a Deus que você não morra na sua casa ou contamine outras pessoas. O certo seria passar a medicação, distribuir uma máscara, dar alguma vasilhinha de álcool e gel para as pessoas. Esse suporte o município não está dando para a cidade. Por que o SUS não tem essa qualidade de atendimento? Ah, isso daqui é porque o Estado não pode bancar. Não, isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Tanto não é que a desmobilização do SUS é para fazer com que o Estado não mais atenda o SUS, para o SUS ser encampado pelos planos de saúde e pelos hospitais privados. Porque aí está um grande filão, uma nova grande forma de captação de recursos. Esse hospital de campanha foi uma parceria entre a empresa Samel, a empresa Transire e a Prefeitura de Manaus. Pelo caos que se encontrava e que se encontra a cidade de Manaus com falta de leitos, né, houve essa união para fazer um hospital de campanha. Hoje nós temos 129 leitos em funcionamento e a cada dia nós colocamos novos leitos e esses leitos são ocupados imediatamente. A cápsula ela foi criada pela nossa equipe de médicos e fisioterapeutas, né? E a cápsula ela tem algumas vantagens extremamente importantes. A primeira, que ela protege a equipe. Número 2, que se consegue fazer uma terapia não invasiva, com uma ventilação não invasiva, com um BiPAP, né? Que é um aparelho que é mais barato do que o respirador, em que, em muitos casos, evita ter a intubação. E também se consegue fazer terapias simples que ajudam muito, como uma simples nebulização. E ela tem dado um tempo médio de internação de 5 dias. Mas ele é um cuidado intermediário que tem evitado com que pacientes tenham que ser intubados e a taxa de mortalidade, né, de pacientes intubados ela é enorme. Esse Manaus ele é meio que um retrato do que é o país. Nós temos em Manaus hoje, por exemplo, o hospital que eu trabalho, que é capaz de fazer cirurgia cardíaca, é capaz de fazer procedimentos neurológicos endovasculares, modernos. Nosso estado é capaz de ofertar isso, mas as pessoas ainda morrem com parasitose, morrem de tuberculose, né? Então nós vivemos os extremos. Ilhas de atenção de alta complexidade de referência, cercada por doenças ainda preveníveis, né? Doenças que não existem mais em outros locais. Esse isolamento social, que está falando numa linguagem muito amazonense, né, muito popular, está um isolamento meia boca, né? Ele está decretado, as pessoas não cumprem, o Estado finge que também não está vendo, porque ele é conveniente e deixa estar, né? Isso é uma barbaridade que nós estamos vendo e de uma forma sem uma reação concreta dos próprios poderes do Estado que teriam que intervir nisso daí. Quando foi divulgado a coronavírus, muitos governantes passaram a tratar com uma certa descrença essa pandemia. E isso as coisas foram propagando, eles só vieram realmente acreditar quando muita gente já estava morrendo. Deus, eu te peço que o Senhor venha blindar o teu filho, meu Deus, que não permita, meu Deus, que o teu filho adoeça, não permita que o teu filho, meu Deus, seja, meu Deus, atribulado, mas eu te peço que o Senhor venha renovar as suas forças, meu Deus, renovar a sua fé, meu Deus. Vai ficar um pesadelo do que vai passar depois dessa pandemia, mas a gente precisa tirar disso alguma coisa positiva. O que eu penso que os governantes precisam se alertar agora para que a gente tire algo positivo disso seja exatamente o investimento na saúde. A população tem que aprender com isso, os profissionais de saúde têm que aprender com isso e principalmente quem são os gestores das cidades, dos estados, né, do país, tem que aprender com isso.
A pandemia está impondo que nós repensemos os nossos valores. Como nós vamos nos posicionar mais para frente? Por exemplo, acho que a incidência tão forte e as consequências tão fortes em Manaus vai levar os políticos, as autoridades estaduais e federais a repensar que a saúde numa cidade como Manaus não pode mais continuar do jeito que estava. Então tem que ser dotada de condições. Eu gostaria muito de ver o futuro, mas eu acho que eu, como estou no grupo de risco, eu acho que esse futuro não chega até mim. Eu gostaria muito que meus netos pudessem desfrutar de um mundo melhor. Em 2017, o governo bloqueou aproximadamente 42 bilhões de reais com gastos públicos, sendo que parte desse dinheiro era destinado ao SUS, para a implementação de melhorias técnicas, administrativas e de infraestrutura. Com isso, os gastos permaneceram os mesmos, mas a verba que entrava era menor, somente 3,6% do orçamento estatal, fazendo com que o sistema ele tivesse uma quebra e dificultando ainda mais o aprimoramento da saúde pública. Além disso, a ineficiente administração financeira e o repasse irregular de orçamentos, eles prejudicam a qualidade do trabalho, já que tendem a priorizar as unidades de média e alta complexidade, como os hospitais, em vez de investir na atenção básica. Em outras palavras, mesmo com o financiamento baixo, uma forma de ultrapassar o desafio dos gastos públicos é organizando o orçamento estatal. Deve ser repassado uma quantia maior à atenção básica para investimentos nas unidades de saúde, nas estratégias de atendimento à família, nos centros de atenção psicossocial e nos postos de saúde. Assim será possível evitar grandes ocupações nos hospitais. A pandemia do coronavírus, ela suscitou medidas emergenciais dos países e especificamente no Brasil. Foram estabelecidos o fechamento indeterminado de escolas e universidades públicas, o distanciamento social e a permanência de todos em suas residências para evitar a disseminação do problema. Todavia, conforme alertado pelas autoridades do Ministério da Saúde, o coronavírus no Brasil vai colapsar o já debilitado sistema de saúde público, dificultando a assistência clínica aos mais graves devido à falta de leitos, de terapia intensiva e de equipamentos de suporte ventilatório. A realidade em que estamos vivendo com a transmissão do coronavírus no Brasil é um cenário em que os baixos investimentos nesse setor e o número insuficiente e a precariedade dos equipamentos dificultam ainda mais o trabalho dos profissionais, colocando a saúde da população em risco e ainda aumentando os desafios cotidianos das equipes estratégicas. Então, gente, o coronavírus no Brasil ele expôs uma situação complicada no complexo sistema de saúde público. Mesmo diante de programas públicos reconhecidos mundialmente, ainda sofremos com baixa tecnologia, infraestrutura precária, profissionais desmotivados e agora sobrecarregados física e emocionalmente devido à infecção pelo Covid-19. Esperamos que a pandemia ela sirva de lição para gestores e demais envolvidos com o sistema de saúde brasileiro.